Tudo bem, uma boa noite a todos. Boa noite àqueles que já estão nos aguardando nossa live da noite. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que já estão nos aguardando nossa live da noite. Faltando aí 2 minutos para nós iniciarmos a nossa live. Boa noite, Marilene. Boa noite, Edson. 2 minutos para nós iniciarmos a nossa live. Boa noite, Marilene. Boa noite, Edson. Nós estamos aguardando. Enquanto a gente aguarda, felicitar a todos aí mais uma vez e lembrarmos que esse mês de setembro nossas lives serão sobre as obras de André Luiz, né? A coleção de André Luiz. Teremos hoje a live com nossa irmã Valquíria Palma, daqui de Pirapora. Vai ser sobre o livro Libertação. E teremos ainda neste mês sobre as obras no mundo maior, nos domínios da mediunidade entre a terra e o céu. Todas obras de André Luiz, são da série André Luiz. Boa noite, Milton, Valtirene Palma, Luiz Eduardo, boa noite, Lísia, Thelma, Ramades, Magda. E bom, boa noite, Cíntia. Lembrar também a todos da nossa parceria com o GEAC, o Grupo Espírita lá de Arthur Nogueira, de São Paulo, está sempre conosco. Um abraço para todos lá de Arthur Nogueira, que estão participando conosco. E lembrar que todas as quintas-feiras nós temos aí live também, lá com o Grupo GEAC, lá de Arthur Nogueira. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Né? Outro lembrete também para nós é que aqueles que não se inscreveram, né, no nosso grupo, fazer a inscrição aí, ativar aí o sininho, né, e compartilhar com as suas redes sociais, né, os nossos estudos aí. Certo? Nós vamos então chamar a nossa palestrante da noite, que é a Valquíria Palma, para estar conosco, que vai fazer a live hoje sobre o tema libertação. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Selmar. Tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Isso. Ó, o grupo GEAC acabou de entrar junto conosco aí, ó. Um abraço. Coisa boa. Por Nogueira, né? Agradecer essa participação, essa parceria que nós estamos tendo, né? É uma oportunidade de estarmos divulgando juntos essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos auxilia em nossa caminhada. Né? Então vamos fazer a nossa prece para começarmos os nossos trabalhos da noite, né? E eu convido a todos nesse instante para que possamos mentalizar Jesus, tranquilizar os nossos pensamentos e primeiramente agradecer por tudo que o nosso Pai tem nos proporcionado. Agradecer pela vida, pela família, pelo pão de cada dia que está à nossa mesa, por estarmos de pé, pelo trabalho. Agradecer por aqueles que nos rodeiam, que estão conosco na caminhada evolutiva. Enfim, agradecer. Agradecer sempre ao nosso Pai por tudo que tem nos concedido, pois sabemos que tudo emana da sua vontade, da sua permissão. E rogamos ainda aos espíritos de luz, mensageiros,
os mentores de Valquíria, que possam estar iluminando a sua mente, para que possamos passar da melhor maneira possível o estudo da noite. E que possamos também rogar aos nossos anjos da guarda, para que nos auxiliem a compreender as lições da noite. E mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Valquíria, então com você o tema Libertação, uma obra de André Luiz. Estamos aí aguardando, então, esse grande estudo da noite. Uma boa sorte, que os Espíritos de Luz possam estar junto de você para este estudo. Obrigada, Selmar. E a gente, então, vai nessa corrente de amor, de vibrações boas, com todos aqueles que já estão conosco, né, para a gente falar sobre libertação. Para falar desse tema, como bibliografia, né, nós utilizamos o próprio livro Libertação, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também uma palestra de Maíse Braga, que vem nos inspirar, que ela fala sobre esse tema, uma palestra disponível no YouTube. E parafraseando a Maíse, nós iniciamos dizendo que não dá mais para viver no aquário. Não dá mais para viver no aquário. Já no prefácio, nós temos essa grande lição, onde Emmanuel nos conta a história de um peixinho vermelho, fazendo assim uma analogia sobre os percursos da vida. Nós podemos até dizer mesmo que é a história de cada um de nós. Então, eu convido a todos nesse momento a entrarmos dentro dessa história, da história do peixinho vermelho trazida por Emmanuel. E ele, à medida que ele conta essa história, se nós nos colocarmos dentro dela, nós vamos ver muito de nós, muito de nossa história ali. Então, que Jesus possa nos abençoar, que seja que seja hora, né? Um tempo bendito para nós, para a nossa conversa fraterna, que possa chegar em cada coração a mensagem da noite, e que possamos, ao terminar, nos sentir fortalecidos, para a gente dar continuidade à nossa jornada evolutiva. Hoje, eu recebi os lírios, eles já se encontram aqui, nesse ambiente, emanando para mim e para todos nós, nesse momento, as suas energias que vão revigorar as nossas esperanças e nos fortalecer. Então, vamos juntos para a melhor hora da noite, que é a hora que a gente se disponibiliza para aprender um pouquinho mais. Então, conta que numa comunidade de peixes, num lago, havia nessa comunidade de peixes, e entre eles havia esse peixinho vermelho. E esse peixinho, eles viviam lá nesse lago, muito satisfeitos, despreocupados, entre a gula e a preguiça. E entre eles, dentro dessa comunidade, havia o peixinho vermelho, menosprezado, ele era pouco querido. Ele vivia assim, um pouco afastado. E por ele viver um pouco afastado, ele sempre ficava, e dentro, tinha uma característica, ele era muito curioso. E ele, por ficar então afastado, ele costumava fazer nadar por ali sozinho, sempre observando tudo. E é que um dia ele observa, ele vê uma passagem muito estreita, uma abertura na grade do escoadouro. E ele olha por aquela abertura e vê que, apesar de estreita, a passagem aguçou nele essa curiosidade do que poderia haver depois daquele lugar onde ele vivera sempre. Então, ele resolve passar e ver onde ia dar, onde aquela abertura poderia levá-lo. E ele, apesar de muito magro,
porque não sobrava muita comida para ele ali no lago, mas ele, apesar de muito magro, ele faz alguns exercícios, alguns movimentos, e ele consegue passar pela abertura estreita ali do escoadouro, da grade. E é bem verdade que ele perdeu algumas escamas, mas lá ele se deparou, logo que ele consegue ultrapassar essa abertura, ele vai se dar num rio, que ele vê que já é bem maior do que o lago onde ele estava. E ele então começa a avançar. E ele avança e vai avançando cada vez mais e vai chegar ao oceano. E lá no oceano, quanta beleza ele encontra. Ele encontra até mesmo um coral, onde há muitos outros peixes. E ele forma aí, então, uma nova amizade. E é claro que ele passou por muitas dificuldades. Ele enfrentou muitos desafios até chegar lá nesse coral. Mas esses desafios nada o fizeram impedir de que continuasse, porque ele sabia que haveria, dentro daquele oceano, haveria de ter um lugar onde ele pudesse tranquilamente continuar a sua vivência. E um dia ele, conversando com seus novos amigos, ele fala dos seus amigos que ele deixou para trás, daquela comunidade de peixes. E os amigos, então, falam para ele do perigo que eles corriam, uma vez que aquele lago poderia vir a secar. E ele, então, comovido, se sentiu compaixão daqueles amigos que tinham ficado para trás e no risco que eles corriam. E ele, então, resolve voltar. Só que, quando ele volta, ele percebe que pouca coisa ou nada mudou naquele ambiente. Tudo continuava a mesma coisa. A preguiça, a inércia, sempre só a procura do alimento. E ele, então, pede. Mas com tudo isso, os peixinhos estavam satisfeitos com aquela vida que levavam. Ele pede a palavra, então, ao rei do peixe, o que comandava lá aquele aquário, e fala, dada a permissão para que ele falasse, ele fala das maravilhas que ele havia encontrado. Eles não acreditam no peixinho vermelho. Então, ele é ridicularizado. E, não acreditando nele, sem muita coisa a fazer, ele então regressa lá para o coral, onde ele deu até o nome de Palácio de Coral, onde ele vivia com seus amigos. E chegando lá, passado algum tempo, ele soube da grande seca que ocorrera no lugar, e aquele lago viera a secar, e os seus amigos haviam morrido, todos haviam morrido. E aí a gente vê essa história do peixinho vermelho, e como no início eu convidei que todos nós entrássemos nessa história, nós vamos nos perguntar se é ou não é a nossa história. E no livro Libertação, nós vamos ver André Luiz buscando acender a luz das nossas consciências. O André Luiz, ele é semelhante a esse peixinho que fala, que informa, esclarece e que prepara. Ele vem é como André Luiz viesse a nos dizer e nos preparar para a nossa verdadeira casa, o mundo espiritual. Ele vem nos dizer sobre ser espírito. Então, André Luiz, ele é comparado também a esse peixinho vermelho, que descobre esse mundo, que descortina esse oceano, que sai do lago, que descortina esse grande oceano, mas vem nos falar sobre esse mundo espiritual.
Então, através das páginas de libertação, nós somos convidados a ir em busca desse rio, a ir em busca do mar, do conhecimento que nós nos negamos sempre. E quando deparamos com esse oceano, nós podemos absorver e espalhar toda a beleza e conhecimento que lá está. E aí também nós voltaremos é importante que voltemos para contar aos que ficaram, aos que ainda não ultrapassaram essa abertura, que apesar de estreita, valerá bem, muito a pena. Então, esse é a proposta de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a nossa proposta de transformação. Porque o aquário, apesar de tão pequeno, ser tão confortável, vale a pena sairmos e ganharmos o oceano. Então, a obra Libertação, ela é um verdadeiro convite a meditações. E ainda assim, tomando emprestadas as palavras da Maíse, que diz: quem de nós não foi ou não é Gregório ainda? Gregório é o personagem, o espírito ao qual vamos contar a sua história. Então, o Gregório, na sua loucura, no seu desejo de poder, na sombra que ele trazia em si, no mal que ele ignorava e que ele achava todas as razões em fazer o mal e ignorar todo o bem que ele podia realizar. Então, com essas características ao qual nos descrevemos de Gregório, nós nos perguntamos: temos ou não temos muito de Gregório? Então, nas páginas tão bem escritas de libertação, é esse chamamento de conversão ao bem e esclarecimento. Que quando nós, numa atitude de amor, passarmos a nos indagar, a nos perguntar sobre nossas atitudes, nós nos daremos, então, início a um processo de renovação, de oportunidades, de reencontros. É quando o bem pede abrigo em nós. Então, já o título, né, Libertação, ele já nos encanta, porque libertação é todo o nosso desejo, é um desejo de cada um de nós, nos libertar daquilo ainda que são prisões das multidões que carregamos em nós, das nossas vivências. E quando na história de Gregório, que conta que embora ele parecesse tão poderoso, embora ele parecesse tão dominador de tantas consciências, houvera momentos em que Gregório ele se demonstrava cansado, entediado em suas atitudes que o acompanhavam há séculos. Então, são as ilusões que nós carregamos. Quando lá, né, nós falamos de uma característica de Gregório, que nas suas razões de fazer, ele encontrava razões em fazer o mal. São as justificativas que, às vezes, nós encontramos para não fazer o bem. Nós ainda assim, fazemos também, encontramos razões no mal que ainda cometemos, ignorando todo o bem que podemos realizar. E Gregório, assim, ele continuou assim há séculos. Só que a mãe de Gregório, a Matilde, que um espírito que vivia já em outras esferas, um espírito superior, ela o acompanhava. Ela nunca o deixou sozinho. E aproveitando esse momento de tédio, de cansaço de Gregório,
que de repente ele começa a perceber que não está tendo muito efeito as dominações que ele praticava. O mal que ele havia cometendo para fazer justiça não estava surtindo muito efeito. Então ele começa a se cansar daquela situação. E aí é onde Matilde percebe que é chegada a hora de ajudar, de auxiliar mais efetivamente o Gregório. E aí a gente vê que é incrível, mas nós nos cansamos do mal. Então, quando a gente cansa desse mal, é que nós começamos a perceber as inspirações dos espíritos amigos, que sempre estão por perto, que sempre estão ali, nos esperando, um movimento de pedir ajuda. Por quê? E por que que isso acontece? Porque nós somos o bem. Porque nós nos cansamos? Porque nós somos o bem. Porque nós temos a centelha divina em nós. E esse momento, ele chegará para cada um. E começaremos, então, daremos, então, início desse processo transformador, que virá através desse processo de autoavaliação, de autoconhecimento. Então, há quanto tempo, há quantos séculos, milênios, poderíamos até dizer milênios, que estamos em desacordo com as leis divinas. Temos ou não temos muito de Gregório? As nossas resistências às transformações, até mesmo aquelas que nos farão felizes, que por egoísmo, que por orgulho, por distração, envolvidos na nossa comodidade que a vida nos oferece, como os peixinhos do lago, nós vamos deixando para depois. Então, a história de Gregório, desse espírito, ele era um espírito altamente inteligente e categórico, já deu para a gente perceber. Se ele chefiava grandes consciências, então a gente dá para perceber o espírito que Gregório era, altamente inteligente e categórico. Ele sabia muito bem o que ele queria para si, e até mesmo para aqueles que ele dominava. E tudo, absolutamente tudo que se resvalasse na direção do autoconhecimento, do autodescobrimento, e aí o livro conta que quando Gúbio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando Gúbio, ele fala, Gúbio é o que vai ser o chefe, vamos dizer assim, o que vai coordenar o resgate de Gregório, quando ele se apresenta a Gregório e fala da sua mãe, Matilde, porque a Matilde era o ponto fraco de Gregório, ele se rebelava tremendamente, ele tinha maior pavor, porque ele sabia que a sua mãe a lembrança da sua mãe era a única que poderia dar a esse início de renovação. E nós poderemos, então, até nos perguntar, quando a gente conhece essa história de Gregório, por que que Deus não desiste de nós? Olha para você ver. Nós temos sempre pessoas a nos auxiliar. E André Luiz vem trazer essa história de Gregório, nos dizendo que Matilde há séculos o acompanhava e já numa outra esfera. Deus não esquece de nós, não desiste de nós, porque Ele sabe que com a mesma força que um dia nós exercemos a maldade, nós também vamos exercer a bondade. Com a mesma força com que exercemos a raiva, um dia ela se transformará em ação lúcida. A culpa que nós, às vezes, nos perdemos e nos martirizamos tanto, um dia se transformará em responsabilização. O nosso medo se transformará em prudência. A força com que exercemos a inveja
se transformará em reconhecimento, a indiferença em caridade, o ciúme se transformará numa bela parceria. Então, se nós somos tão determinados em espalhar a sombra, como será o dia em que fizer a luz? Foi assim com Paulo de Tarso. É o exemplo que nós temos maior dessa transformação, que com a mesma força com que ele exercia a perseguição aos cristãos, foi a mesma força que ele dedicou à causa de amor quando Jesus o chamou para o trabalho, quando ele se converte às portas de Damasco. Então, um dia também nós exerceremos com a mesma força que hoje equivocamos no mal, nós faremos o bem. Então, tudo isso, toda essa história de Gregório, ela se passava num lugar denominado Cidade das Sombras. Era um verdadeiro abismo da própria consciência, do próprio coração. Nós sabemos aí, vale a gente falar um pouquinho desse trecho que é colocado, né, nas páginas de libertação, em essa cidade ser um verdadeiro abismo da própria consciência, do próprio coração. Porque nós sabemos que não há um lugar circunscrito, e sim mentes, consciências que se unem em sintonia, em vibrações. Mas ainda assim, nesses lugares, denominados sombra, e aí vale a pena ler as páginas como que André Luiz descreve esse lugar. Como são descritas ali todo o terror que se passa, todas as dificuldades que aquelas consciências ali são oprimidas e tudo que elas passam naquele lugar. Mas ainda lá, em meio a estas cidades, nós vemos a presença do Criador. Lá há espíritos abnegados que desejam o bem e que estão disfarçados, alimentando e recolhendo entidades que queiram sair dali. Olha só, a bondade do Criador. Mesmo nesse lugar, há espíritos abnegados, disfarçados, o bem disfarçado, alimentando e recolhendo as entidades que queiram sair de lá. E aí nós vamos chamar a atenção para a palavra queiram, porque querer é o respeito a nós, ao nosso livre-arbítrio. Porque nós temos que desejar sair dessa situação, da situação em que nos colocamos de dificuldades. Nós temos que desejar sair desse aquário. E aí nós vamos ver também que lá fala uma outra palavra, disfarçado. O bem disfarçado. E era disfarçado mesmo, porque Gúbio, né, o que vai auxiliar no resgate a Gregório, que já é o espírito também bastante evoluído, para ele entrar na Cidade das Sombras, e ele tem mais 2 companheiros em sua equipe, que é o André Luiz e o Eloy, eles têm que tirar o brilho deles, para que eles possam, assim, adentrar as cidades disfarçados, porque eles não poderiam ser identificados pela luminosidade deles, eles iriam logo perceber que eram espíritos que não faziam parte daquele lugar, que estavam ali por uma outra razão, senão a dominação das consciências. Senão o Gregório perceberia isso. Então, para eles aceitarem, para eles serem aceitos nessa cidade, eles têm que, eles planejam continuar, eles dizem isso a Gregório, que planejam fazer parte daquela equipe de dominação de consciências. Aí, então, eles têm que tirar um pouco do brilho para se passar por um deles. E aí, André Luiz já tem uma decepção, porque, para ele,
ele tem que fazer pouco, ele e o Eloy, que o acompanhava Gúbio, tem que fazer pouco esforço para se diminuir a luminosidade. Então, aí ele já percebe o quanto, então, ainda esse caminhar dele ainda para a jornada evolutiva. Então, a trama se dá, inicia-se tudo, então, quando Gúbio, a trama, né, começa quando Gúbio, ele aceita a tarefa de auxiliar o resgate de Gregório. Ele aceita a pedido da mãe, da Matilde, porque ele vê ali também, nessa atitude de resgate a Gregório, ele vê a possibilidade de libertar também a sua filha Margarida, de auxiliar a Margarida, que também é ligada a Gregório pelas teias das várias reencarnações. Então, aí o livro ele vem nos contar desse grande projeto reencarnatório e como tudo se interliga. Vários espíritos estão ligados e quando é feito um processo de resgate, vários outros também são beneficiados, assim, são resgatados junto. Todos são resgatados, uma grande quantidade. Então, é grandioso esse projeto reencarnatório. E aí eu vou ler na íntegra como que o pedido da mãe da Matilde, o pedido que ela faz a Gúbio para que auxiliasse esse resgate ao seu filho. E ela diz: Gúbio, na pauta do julgamento humano comum, meu filho será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele, qual se houvera perdido pérola mais linda no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar reencontrá-lo. Não encontrarei o céu, sem que os sentimentos de Gregório se voltem para a eterna sabedoria. Aí nós vimos nessa fala, nesse pedido da mãe, da Matilde, né? Nesse pedido, todo o dever que nós carregamos com aqueles com os quais amamos. Então, na pauta do julgamento humano, Gregório talvez fosse um monstro. Mas, para ela, era uma pérola linda no mar de lama. E que ela não encontraria o céu enquanto ele não se voltasse para a sabedoria eterna. Então, Deus não desiste de nós, porque Ele sabe que nós um dia seremos essa joia, essa pérola, que nos voltaremos para a eterna sabedoria. Mas Gúbio, ele tinha um entrave. Como ele chegaria a Margarida, a sua filha, que vivia sofrendo obsessões ferrenhas, sistemáticas, por Saldanha, um fiel guarda-costa de Gregório. Então, a história, ele projeta, né, um plano, e ele tinha que chegar até Margarida, para que libertasse, mas ele tinha Saldanha. Como que ele chegaria lá? E Saldanha era o escalado para esse processo obsessivo em Margarida, e que ela já estava à beira do desencarne. E ele não saía de perto dela um minuto sequer. E, além de Saldanha, ele tinha mais 2 que o acompanhavam. E aí, Gúbio, eles projetam, né, fazem o plano, e ele, como todo bom mineiro, Gúbio, ele tem toda a paciência, e ele vai fazendo, vai caminhando pelos lados, até chegar um dia, com toda a paciência, ele percebe que Saldanha tem uma tristeza, ele tem um desejo de libertar a sua filha, que cometera o suicídio e que passava por momentos terríveis na erraticidade.
E que ele, e também o Saldanha, ele já vinha percebendo que aquele processo, aquele trabalho de obsidiar a Margarida, que tinha uma ligação com a sua filha em eras passadas, por isso que ele fazia o trabalho de obsidiá-la, não estava resolvendo muito, não estava adiantando muito. É o Gúbio percebendo isso, já sabendo disso, então, um dia chega para Saldanha e fala que talvez ele pudesse ajudá-lo a libertar a sua filha, que até então passava por uma situação muito difícil. E ele, então, como já estava um pouco também entediado e vendo que aquelas obsessões sistemáticas não estavam surtindo muito efeito, ele resolve, não estava resolvendo. Margarida poderia vir até a desencarnar, mas a sua filha não sairia daquela situação de desespero que ela se encontrava por ter se suicidado. Então ele aceita ajuda. E aí é onde Gúbio, ele é bem sucedido, né, no seu plano, ele consegue libertar a filha do Saldanha, e ele grato pela filha já ter sido liberta, e aí o Gúbio tem em Saldanha um grande servidor. E com toda... E aí Gúbio, Gúbio, apesar de contrariar Gregório, de ser esse fiel guarda-costa de Gregório, ele transfere toda essa fidelidade agora para auxiliar Gúbio. Então, aí ele já se dá a transformação. Então, com a mesma força que ele auxiliava Gregório, ele se rende agora à luz e passa a ajudar Gúbio. Então, Gúbio, ele fala que ele é pai da Margarida em eras remotas. Então, ele deixa de obsediar a Margarida, e aí acontece simplesmente uma série de consequências positivas, quando ele deixa de obsidiar a Margarida. Então, aí ele vem, várias almas passam a ser também juntamente resgatadas. No momento, então, que Saldanha se une a Gúbio, André Luiz e Eloy, a casa de Margarida se transforma, então, numa avançada instituição de pronto-socorro. Então, a casa de Margarida passa a ser iluminada, e aqueles focos de luz atraem muitas almas que estavam por ali, e elas vão até aquele local, aquele pronto-socorro espiritual, pedir auxílio. Gregório, ele fica sabendo porque só o Saldanha, ele deixa de seguir o Gregório, mas o Saldanha e um outro colega seu, um outro que não aceita contrariar Gregório, vai avisá-lo. E quando o Gregório ele fica sabendo do que estava acontecendo, ele comparece ao local, irado. Mas ele aí não sabia que tudo era um plano para atraí-lo até lá. Então, naquele momento, quando ele chega e vê aquela situação, onde ele havia perdendo o controle, o domínio, estava cada vez perdendo mais o controle daquelas mentes, daquelas consciências, ele lança a mão de uma espada, e ele vê, até então, naquele momento, ele não tinha visto a sua mãe. A sua mãe, naquele momento, ela já se encontrava naquele local. Então, ele lança a mão de uma espada e ele grita: por quem és? Aqui estou pronto. Qual é a arma com que lutaremos? Então, nesse momento, Matilde se materializa e aí ela diz: a única arma que eu tenho é o amor com que sempre te amei. E aí, Gregório,
reconhece a sua mãe. E como ele sabe, lá no início, quando nós dissemos que ela era a única que poderia tocar as fibras do seu coração, ele sabia que isso, se ele o visse, isso poderia acontecer, ele desaba. E ele, então, a Matilde o recolhe igual uma criança em seus braços. E aí, mais uma vez, nós vamos ver que os equívocos não resistem à luz. Então, desde a primeira página, é como André Luiz quisesse nos dizer: não dá mais para viver no aquário. Nós temos que sair desse lago, avançar pelo rio, ganhar o oceano. E voltar para dizer para os outros: vamos fazer essa caminhada juntos, sem nos contentar com o aquário. Na verdade, o maior prisioneiro de todos era Gregório, que embora parecesse que cultivava aquela falsa ilusão nos domínios da consciência, ele era o maior prejudicado. E quando Gregório descobre isso, é como se fizéssemos agora, então, que ele aceita esse resgate, nós disséssemos: e o que vem depois? Quando nos despirmos dessas ilusões, o que virá depois são as responsabilidades de nossos atos. E aí nós rogamos ao Pai que tomara que tenhamos a sabedoria para entendê-los. O livro, ele narra como será, como foi, provavelmente, né, como seria a próxima oportunidade de Gregório. Vale muito a pena voltarmos lá ao livro e conhecer. Como se daria daí essa nova oportunidade de Gregório? Como ele seria como ele teria que se ver face a face com as suas responsabilidades. Mas sabendo que ele ainda assim teria sempre o auxílio divino, como nós o temos. Então há muito que refletir, porque se nós estamos aqui até hoje, é porque o aquário durou muito em nossas vidas. Então há muito que refletir, porque se nós estamos aqui até hoje, num planeta de provas e expiações, é porque o aquário durou muito em nossas vidas. Então que nós possamos, através das palavras de André Luiz, que vem como esse peixinho vermelho, nos falar dessas belezas do mundo espiritual, que nós possamos ter a coragem de sair do aquário e encontrar o oceano de conhecimento que nos aguarda. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. É isso aí, né, Val? E aí nós vamos aprendendo, né? Aos poucos aí com essas lições, que só o amor liberta, né? É ele que vai nos libertar desse aquário, dessas prisões, né? Em que nós muitas vezes é que nos fazemos nelas, né? Nós só temos a agradecer aí a presença de todos junto a nós nesse estudo, agradecer a você, né, o pessoal do GEAC, nossos parceiros lá de Arthur Nogueira, né, e lembrar que esse mês nós vamos estar aí falando, né, da coleção André Luiz. Ainda falamos hoje, aí você fez o estudo hoje sobre o livro Libertação, um excelente estudo. Ainda vamos ter o estudo aí no mundo maior, nos domínios da mediunidade e entre a terra e o céu, neste mês aí de setembro. Gostaria de convidar você, vou fazer a prece de encerramento. Nós terminamos aí nosso trabalho, nosso estudo da noite. Então, vamos agradecer a presença de todos que estiveram conosco, que emanaram essas energias boas que eu as recebi aqui. Agradeço.
Então, a gente vai, nesse momento, também agradecer a essa espiritualidade amiga, que sempre se faz presente. Que possamos nos colocar abertos às inspirações que nos chegam e fazer melhor do que já fazemos. Mestre Jesus, que o nosso coração possa encontrar, que essas palavras possam ser sementes e encontrar em nossos corações um terreno fértil e germinar. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos, Valquíria. Lembrar, né, o pessoal aí, aqueles que não ainda estão inscritos, né, no canal do GESCOM, se inscreverem aí, né, dar o likezinho, e também no grupo aí dos nossos companheiros lá no GEAC, e lembrar que às quintas-feiras, né, nós temos aí palestra às 20 horas no grupo GEAC também, e estar se inscrevendo, não é isso? Isto. Bom, obrigado, boa noite. Boa noite, então. Boa noite a todos, né? E até a próxima live aí nas segundas-feiras no GESCOM e às quintas-feiras no GEAC. Uma boa noite a todos.